começando mais um episódio de Nos 90. Nosso papo começa lá na década de 90, onde a gente escutava muito, olha, três coisas não se discute: futebol, religião e política. E aí, Biru, ainda é assim? Menino, eu já perdi todos os meus amigos. Eu já cancelei ali o grupo do WhatsApp da família, eu nem tô mais. Mas o programa hoje, esse episódio é pra você, que assim como eu ia no showmício, que tinha o Gera Samba, você que vendeu seu voto por uma dentadura. E quem vai falar com a gente sobre, que é expert, ele é de exatas e humanas, ele é filósofo, ele é economista, ele é youtuber, ele é sucesso, ele tem coluna na Folha. Olha, sem vocabulário, eu e o Daniel estamos fingindo costume. Desde já, muito obrigado e seja bem-vindo, Joel Pinheiro. Muito Olá, bom. olá Pedro, olá Daniel, muito obrigado por esse convite, é um grande prazer fazer essa conversa aqui. E lembrar dos bons e velhos anos 90, né? É verdade. Joel Pinheiro da Fonseca. Sempre quis falar teu nome completo agora. Tenho aí. Joel, como que foi ali seus anos 90, né? Quero saber como que foi ali, o que que você estava fazendo, o que você tinha costume de fazer, quais as suas lembranças, e já aproveitar também, trazendo essa comparação até com o cenário político daquela época, o que que a gente estava vivendo, qual era a expectativa, qual era a turbulência daquela época, o que a gente mais teve, e o que dá para comparar com hoje, e se dá para comparar alguma coisa, trazer algumas lembranças, fazer algumas reflexões. Então, Daniel, eu nasci em 1985, ou seja, início dos anos 90, eu tinha lá meus 5 anos, passei a maior parte da minha infância e da minha adolescência, cheguei com 15 anos nos anos 2000. Então, foi toda uma parte de formação da minha vida. Muitas das minhas primeiras memórias ligadas à sociedade, discussão política, o que estava acontecendo em Brasília, são dessa época. Anos 80 eu era muito pequeno, não tenho a mais vaga recordação, embora ali, para quem cresceu nos anos 90, sem dúvida assistia e ouvia muita coisa da década anterior também, mas o que me formou foi ali esses 10 anos dos anos 90, foram minha passagem da infância para adolescência, já mais começando a estar um pouco mais consciente do mundo, tá? Então, peguei aí, bom, da parte do lazer, eu era uma criança que desde muito cedo adorava jogar videogame, então Boa. todos os lançamentos e coisas, especialmente da Nintendo, pode ter certeza que eu acompanhei ali ao longo da década. Ah, Você era, enfim, mandiga ou era realmente funcionava assoprar ali o cartucho para dar certo? funcionava, Funcionava, porque né? enchia de pó o Exato. negócio, você tinha que tirar o pó. Então, E tinha a parte funcionava mais assim. Meu porca, primeiro que era soprar e videogame passar a língua, né? Era. Ah, não, é a passar a língua. língua. A língua não, a língua eu ia evitar, não podia molhar. Até o sopro tinha que ser com cuidado para não ser aquele sopro que você cospe um monte junto. Tinha que ser um sopro cuidadoso ali para limpar. Sabe que meu primeiro videogame, eu não sei quantos brasileiros vão lembrar disso, era um compatível com o Nintendo, mas era um compatível nacional, chamado Phantom System. Não Tive o sei Phantom quantas System. pessoas, não Eu sei quantas tive pessoas o aí vão Phantom lembrar do System. Phantom. E tinha até o jogo do próprio Phantom, um jogo de tiro rudimentar, assim, simples pra caramba, mas veio ali com o videogame. Lembro bem, joguei bastante. Olha, e você me perguntou da outra parte também, Daniel, sobre questão de política e tudo. Teve vários eventos ali que foram decisivos, né, para aquela década e para o Brasil. A década começa com a eleição, em 89, do nosso primeiro presidente eleito em eleições diretas na nova República, né? A ditadura já tinha acabado em 85, mas a gente tinha tido eleições indiretas e a gente teve pela primeira vez eleição direta, todo mundo votando para escolher o presidente da República em 89, que ganhou a promessa de renovação, de fazer tudo diferente, de limpar a política, o caçador de Marajás, um jovem com aspecto Exatamente. moderno, que gostava de andar de jet ski, fazia o sucesso entre todo mundo, até achavam ele De bonito, O família, não ia Playboy. precisar um roubar, porque ele já era playboy, rico. exato, exato, um cara que já era rico, bem-sucedido, de família, uma dinastia do Alagoas, Fernando Collor de Mello. Foi eleito prometendo mudar tudo, com um plano também de liberalismo na economia, o cara vinha com o pacote completo de promessas. Muito parecido com outros que a gente veio conhecer muito mais tarde. Que inclusive está sendo apoiado por ele.
que agora é unha e carne, aliado, vota junto, apoia, quem sabe, dizem as más línguas, poderia até ser ministro, isso eu acho que não, mas enfim, tá ali juntinho do Bolsonaro hoje em dia. Agora, o Collor é o contraste enorme entre o que era a imagem dele, o que foi prometido quando ele estava na campanha, e vencer um Lula que na época ainda tinha um discurso bastante radical, bastante de esquerda. Eu acho que não estava preparado mesmo para ser presidente naquela época, não. Exato, E exato. estava assim, ele mudou muito, amadureceu muito ali nessa década que passou. E o Collor foi uma distância brutal entre o que a população esperava, o que ela projetou de esperança nele e o que ele de fato fez, né? E o que foi de fato o governo Collor, um governo marcado por escândalos de corrupção para todo lado, embora o escândalo que até foi usado para derrubar ele, que envolvia um Elba, né? um Fiat Elba, um carro que ele tinha de forma indevida ali, hoje em dia pareça coisa de criança, né? Mas enfim, foi uma Hoje em dia tem gente que tem 51 imóveis e nada acontece. Exato. E o próprio Collor, ele tem coleção de Ferraris hoje em dia, né? Então acho que ele evoluiu dos modelos de carro que ele consome. Mas também gostava de andar de jet ski também, né? Também tinha o jet ski, hobbies, né? Era uma parte do apelo dele, foi esse. Para você ter uma ideia, ele no debate com o Lula, no debate final, teve um momento, isso eu não lembro, tá? Isso nessa época eu ainda não estava consciente, mas depois eu vi, depois eu fiquei sabendo disso. Ele chegou no debate final com o Lula do segundo turno e ele trouxe, para intimidar o Lula, ele trouxe uma pilha de papéis, falou, pá, tá aqui, Lula, tem um dossiê sobre você. E falou que ele tinha evidência de que o Lula tinha recebido fora da lei, eu não sei bem qual era a acusação, mas um equipamento de som que o Lula tinha, tinha nota fria, não sei o que era a acusação ali. E o Lula ficou desconcertado. Aquele momento ali tirou o equilíbrio dele do debate, foi o que muita gente pega como um momento decisivo, assim, onde selou a derrota do Lula. E era muito comum, né, já nos debates acontecer isso, né? Uma fita. Eu lembro também de debates assim, Maluf e Covas, assim. Eu era pequeno também, também sou de 85, mas eu lembro assim, olha, tem uma fita aqui comprometedora. E ficava naquele embate, era um constrangedor, porque não sabia o que ia ter naquilo, né? Era mais ou menos um programa do João Kleber, olha, exato, vou revelar. Tá aqui. Só de mostrar a pasta, o público já ficava, nossa, deve ter coisa muito séria nisso aí. Exato, né? exato. Não tinha nada. E quem fez essa pasta foi o Boni, né? O chefão da Globo. E ele já falou, não tinha nada na pasta. Eu não sei se é comprovado ou não, mas dizem isso, né? Dizem ele que foi deu parte entrevista. da Globo. Eu vi entrevista ele dele. Ele admitiu, né? Então ele admitiu que... Olha só. A Globo estava conspirando contra o Lula ali, porque parecia que ele ia fazer qualquer loucura ali. Era também um momento em que o comunismo estava nos seus últimos suspiros no mundo, né? A União Soviética, o Muro de Berlim já tinha caído, ou ia cair, mas enfim, estava ali nos finalmente. Em 89, quando o Collor assumiu, claramente o mundo já estava mudando, assim, já não tinha o menor risco do Brasil se alinhar com o mundo comunista naquela altura, assim. E o Collor, além de toda a parte da corrupção, ele fez uma medida econômica que foi um verdadeiro desastre, que foi o que acabou com qualquer apoio popular que ele pudesse ter, que foi o confisco da poupança dos brasileiros. Do dia para a noite, ele anuncia, olha, agora você, que tem dinheiro na poupança, você pode sacar até uma quantia ridícula ali, o resto está bloqueado. As pessoas entraram em desespero. Justo ele, o que mais falava de ser liberal, de ser contra a esquerda e tudo mais, chega com confisco da poupança dos brasileiros. Todo mundo que tinha algum dinheiro ali... dinheiro, né? Ficou... Pois é. Depois, parece que conseguiram recuperar a maior parte disso. Mas naquele momento, foi assim, uma medida de uma brutalidade que pegou todo mundo de surpresa. E tinha que ser de surpresa, porque se não fosse, as pessoas teriam tirado antes o dinheiro também. Então, marcou, e isso acabou com o governo dele. Com aquilo ali, ele não teve mais chance, ele acabou indo para o impeachment. Né? Ele acabou sendo votado impeachment. Se eu não me engano, ele renunciou logo antes de formalizarem o impeachment mesmo, mas o fato é que ele saiu e entrou o vice dele, o Itamar Franco. E o Brasil vivia, nesse momento, um período, desde décadas antes, com inflação muito alta, crescimento baixo, o Brasil não conseguia crescer,
e a inflação, assim, ela explodia. Chegamos a ter mais de 1000% de inflação no ano, sabe? Era um negócio maluco. Eu me lembro da minha infância. E isso divide, para mim, os anos 90, para mim, nessa parte da política, da economia. Antes e depois do Plano Real. Eu ia falar agora, a minha lembrança é de trocar o dinheiro, de que ia virar real e ia melhorar tudo. A minha primeira lembrança política é o Plano Real. Teve isso, foi um divisor de águas. Antes e depois dele mudou completamente. Antes do Plano Real, e eu lembro ainda da minha infância, os preços das coisas estarem aumentando constantemente. Estava tudo sendo reetiquetado meio que o tempo inteiro nos mercados, porque o preço subia. Era etiqueta em cima de etiqueta e o negócio... E teve um momento, olha a genialidade da política monetária, né? A política que tem a ver com dinheiro no Brasil. Num dado momento, a gente tinha o cruzeiro. Os preços estavam assim, a revistinha custava, sei lá, 200 mil cruzeiros, uma coisa assim, não lembro mais o que era. Exato. Num dado momento, tiveram a ideia, não, tudo bem, os preços estão subindo tanto, vamos tirar 3 zeros de tudo. Tira 3 zeros da moeda, tira 3 zeros de todos os preços. Daí passamos do cruzeiro para o cruzeiro real. Em que a única mudança foi essa, tiraram 3 zeros, não mudou absolutamente. Deu a sensação, né? Agora custa 200, não custa mais 200 mil, né? Exato. Não é 200 mil, agora é 200. Seu salário também, não é mais 2 milhões, agora é 200 mil. Assim, nada muda, né? Era fácil ser milionário na época do Cruzeiro. E todo brasileiro podia ser um milionário que não estaria nem um pouco rico. Né? Era uma maluquice. Eu não cuidava de orçamento, não tinha nada disso. Era uma criança ali. Mas eu lembro dessa coisa dos preços. Os preços subiam. Eu lembro que quando teve essa mudança para cortar os 3 zeros, né? Eu lembro vagamente da votação do impeachment do Collor. Eu lembro de uma cena meio similar àquela que a gente viu na Dilma, dos congressistas ali no Congresso, dos senadores. Não sei se você recorda também do movimento também dos caras pintadas, né? Exato. Vagamente eu tenho essa memória. Também. E que também... tinha essa ideia do patriotismo nas igrejas também. Era um movimento também de verde e amarelo e patriotismo nas igrejas apoiando o Collor naquele momento também. Apoiaram o Collor ou apoiaram o impeachment? Essa das igrejas eu não lembro mais. Não, essa não. Essa era apoiavam o Collor. Não tavam, apoiavam o Collor mesmo. Não estavam com caras pintadas, era aquele movimento de pintar. Sim, isso eu lembro melhor. E junto com o Collor também estava aquele movimento sertanejo também, né? Tinha outras coisas. Era fortíssimo. A gente cresceu ouvindo essa onda romântica, chamam de sertanejo romântico, né? Que as duplas, Chitãozinho e Chororó, Zé de Camargo, Leandro e Leonardo, Christian e Ralph, enfim, a gente cresceu ouvindo tudo isso. Mas a minha primeira memória mais clara de uma escolha política do Brasil foi o plebiscito de 1993. O Brasil teve um plebiscito, uma grande eleição para decidir qual seria a nossa forma de governo. Perfeito. Teve um comercial na Rede Globo. Exato. Anunciado. Tinha campanha eleitoral. As formas Exatamente. de governo tinham campanha eleitoral. E eu lembro até hoje do jingle da monarquia, porque me marcou. Acho que muitas crianças eram naturalmente, monarquia, muito mais legal que o resto. Mas, imagina, presidente, coisa chata, legal. Ter rei, que nem nas histórias. Foi aí que a gente decidiu que ia ter Câmara, né? Que a gente ia ter o presidencialismo com Câmara. As opções eram as seguintes. Tinha duas... Era um tipo de cédula toda confusa, porque você tinha 2 opções de um lado e do outro, mas nem todas as combinações valiam. Você podia ter república e parlamentarismo, república e presidencialismo, ou seja, a primeira opção seria mais ou menos como a França, república com parlamentarismo. A segunda, república com presidencialismo, como os Estados Unidos e como o Brasil era e ainda é. E a terceira era monarquia e parlamentarismo. Essas eram as opções. Era entre república e monarquia e entre presidencialismo e parlamentarismo. 2 coluninhas, assim. Mas a opção monarquia, presidencialismo, poderia ser uma novidade ali, mas essa não existia. Se eu não me engano, eram só essas três opções. E venceu aquela forma de governo que a gente já tinha e que continuamos tendo até hoje. Ô, Jó, você lembra presidencialista. Você lembra do jingle? Você quer que eu cante aqui? Favor, exatamente, é isso. Uma palhinha. Deixa eu ver se eu lembro.
O plebiscito, palavra difícil, torna mais fácil encontrar a verdade, coroar com honestidade a melhor tradição. É sua vontade dizer sim ou não. Eu lembro desse Muito trecho. bom. Que era pra Maravilhoso. monarquia. E no final terminava com o slogan, se eu não me engano, quem foi rei nunca perde a majestade. Nossa. Seria Orleans e Bragança? Era Orleans Bragança, mas eu não sei se tem 2 ramos da família, né? Eu não sei qual ramo seria coroado se vencesse, mas era eles que eu lembro de ver um dos mais legais até que é da família aí, que é fotógrafo, tudo, eu lembro de ver ele numa das propagandas ali. Caramba. Enfim, o Brasil teve a chance de ter rei, não quis. Agora Mas na acho que cabeça deles passou eles a são chance até hoje, também. né? Toda a princesa na quarta Não, linha de aí sucessão do trono que não existe mais. Aí, monte de preguiça. E eles têm um problemão, porque eles não podem se casar com plebeias. Então, fica uma situação em que o suposto imperador, enfim, que seria imperador, morreu recentemente, não deixou filhos, nunca se casou. O irmão dele agora também é velhinho, nunca se casou. Tem um jovem aí que está buscando alguma princesa europeia para casar Pois é, e coitado. manter a coroa. Caraca. Digamos que é improvável, né? As chances É. estão tão pequenas, né? Mas, dado o estado de maluquice do nosso país, a gente nunca sabe. O Luís Felipe de Orleans e Bragança, que é desse ramo também aí dos que se dizem os legítimos herdeiros, ele é deputado, né? Tá aí, É o que seria vice, enfim, talvez, do participando da Bolsonaro a primeira República vez, não é? Brasileira. Como? É o que seria vice do Bolsonaro, acho que na última eleição, e aí Ele deu um quase rolo foi lá. vice. Ele quase foi vice do Bolsonaro, ele mesmo. Enfim, essa foi minha primeira memória clara de escolha política. Assim, a minha segunda é a eleição de 94. Na eleição de 94, que foi a eleição em que o Fernando Henrique concorreu pela primeira vez. Perfeito. O Fernando Henrique como o pai do Plano Real, né? O presidente tinha sido o Itamar, mas quem realmente implementou tudo foi o Fernando Henrique, com a equipe dos economistas ali, e ele como o candidato, nesse momento, em 94, em que já tinha começado o Plano Real, a inflação já tinha sido controlada, ou já estava reduzindo bastante, e entrou como franco favorito e venceu sem grandes dificuldades, né? Mas eu lembro que meu pai me deixou ir com ele na urna de votação. E ele, para eu ver como é que era, super legal e tudo. E eu lembro até que eu escolhi o voto dele. Que importante. Botei no Espiridião a mim. É de Santa Catarina, né? Espiridião a mim. Santa Catarina. Uma Eu lembro figura, é verdade. Eu simpatizava Ali. com ele porque ele era carequinha. Exato. Eu simpatizei com ele. Ele era tipo um Gru dos Minions, né? Exato. E, Joel, e é aquela fila imensa, né? Aquela demora. Eu também acompanhava meu pai, também era uma fila, mas assim, pessoal, você que não viveu nessa década de 90 e ou não teve a oportunidade também de acompanhar, cara, era uma fila assim, era 1, 2, 3 horas de fila e sem exagero, era muito demorado, né? Demorava. Dependendo do lugar, os mais rápidos já são uma meia hora. Exato. Muita gente hoje em dia, né, fala mal das urnas eletrônicas, mas vocês não têm ideia, quem fala isso provavelmente não viveu como é que era antes, Exato. não tem ideia de como era lento, como a apuração dos votos também demorava muito mais, porque tinha que contar todos os papeizinhos, e como era mas muito mais sujeito à fraude do que é hoje em dia. Porque pensa, milhares de pessoas contando papeizinhos, aí a possibilidade de sumir com alguns, de botar outros, de trocar papeizinhos, está dada. É milhares de pessoas, não é tão simples assim. Não tinha nenhum fiscal ali, então. E se tinha, não dava conta. Cara. Exato, até tinha fiscais, mas é muita dava gente, conta. não dá, é muito complexo, é um processo muito complexo. Então era até a disposição cédulas. A disposição na cédula era isso, né? Tipo, tinha gente que fraudava isso, tipo, vote no primeiro quadradinho, você que não sabe ler. Aí o mesário entregava a cédula virada de cabeça para baixo. Também tinha isso. Umas coisas assim, é muito fácil anular um voto, só marcar mais um X. Exato. Tinha um dado que era interessantíssimo. O grau de votos anulados no Brasil era muito alto, né? Todo mundo achava, nossa, a população realmente está mostrando a revolta dela, né? Tá descontente. O protesto dela, o protesto está descontente com todas as opções, não querem nada. Daí, quando mudou para a urna eletrônica, o voto nulo caiu brutalmente. Ou seja, as pessoas não estavam anulando porque elas estavam revoltadas nem nada, é só porque não conseguiam votar, só porque era muita rasura, muita marcação errada,
marcação dupla, tudo, não sabiam mecanicamente fazer, votar corretamente na cédula. A urna eletrônica, além de tudo, simplificou para grande parte do eleitorado brasileiro. Por mais que você tenha que memorizar os números ou levar a colinha, isso já foi um grande avanço com relação antes que tinha que escrever o número do deputado, né? Você tinha, era muito mais complexo. Não, é verdade. Sim. Eu cheguei a ver eleição de cédula, porque Riverlândia, Goiás, Brasil, e era isso mesmo, tipo, aí logo teve urna eletrônica, que é outra vida. E o que me assusta nessa história da urna eletrônica é que desde quando surgiu, sei lá, 2000, todo mundo queria que chegasse logo a urna, porque começou proporcional, né? Algumas cidades sim, outras não. 6 anos pra cá começou essa palhaçada de a urna não sei o quê. Eu tive no meu colégio um teste de urna eletrônica, foi super legal. Os alunos foram lá, votaram, assim, como uma eleição. Exato. Que aí era os cantor morto, os eu candidatos. também tive. Aí você. O Raul Seixas. Você votava no Raul Seixas, Monteiro Lobato, e ali você ia treinando. Eu também você passei passava por lá isso. Em 94, teve toda essa mudança e a inflação. E acho que foi 98, né? A primeira uso da urna eletrônica, se eu não me engano, foi 98, mas não tenho certeza também. Eu também não. Ou 98 ou 96. Talvez será? 96. Talvez 96. Alguma coisa assim para prefeito. Em 94, só relembrando, eu lembro inflação controlada, o dólar também estava bom, e eu lembro da seleção. 1 para 1. Eu lembro da seleção brasileira, campeã de 94, voltando com muita muamba. Mas não era muamba, era geladeira, era muita coisa. Era muita coisa que eles voltaram. É uma lembrança. Foram outros tempos, né? Teve alguns anos, durante aí o primeiro governo Fernando Henrique, o primeiro governo dele, que o governo e o Banco Central mantinham essa paridade de 1 para 1 do dólar para o real, né? Então era uma festa para os brasileiros que podiam, né? Que tinham dinheiro para viajar para o exterior. Evidentemente era uma minoria, mas quem podia era uma festa total, voltava-se com produtos, com tudo que podia comprar lá fora. Mas era insustentável. Para fazer isso, o governo tinha que gastar suas reservas de uma maneira assim que não tinha como manter aquilo. Uma hora teve que deixar o câmbio flexível, como é na maior parte do mundo, e tem que ser assim. E daí aquela festança ali acabou. Eu tinha uma vizinha sacoleira, mas ela ia para o Paraguai. E ela fazia a festa. Muitos bonequinhos do Cavaleiro do Zodíaco naqueles tempos. Eu era fã dos bonequinhos das Tartarugas Ninja. Eu adorava os bonequinhos das Tartarugas. Eram fantásticos. Os vilões ali, uma criatividade total. E brinquei muito de bonequinho. Coisa que meus filhos, infelizmente, nunca pegaram muito bem, não. Essa coisa de brincar de bonequinho de luta, assim, sabe? Exato. Hoje em dia eu também tenho um filho, eu também não. É uma coisa que vai fácil, assim, olha, é uma moda, mas eu até falo, você tem brinquedo, não brinca, né? Tá mais nessa parte eletrônica. E também, no final dos anos 90, com essa flexibilidade aí, com esse pareamento aí do dólar, também veio muito tecnologia aqui pra gente também, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que eu ia lembrar mesmo? Com relação a videogame, acho que em 94 ou 5 eu ganhei o meu Super Nintendo. E daí foi uma revolução em casa. Assim, aquilo ali... Nossa, eu amava o Super Nintendo. Eu amo até hoje. Ó. Tem até Marios aqui. Você tem aí. Quando você tava entrando, a gente tava falando que eu queria comprar um Switch. Aí o Daniel, compra um P4. Eu falei, não, eu sou Super Mario. Eu não consigo jogar outra coisa, não. Mas, Joel, com todo o respeito, claramente... Por ser Pinheiro da Fonseca e ter um Super Nintendo em 1994, você era rico. Tô certo? Uma classe média. Meu pai era professor universitário da USP, então tinha uma renda tranquila, assim. Não era rico, mas não era milionário, mas tá. E aí, só uma dúvida. Você é primeiro filósofo ou você é primeiro economista? Olha, hoje em dia eu sou primeiro filósofo. Não, tipo, na graduação, tipo, na sua vida. Assim. Perdão. Não, eu fiz ao mesmo tempo. Muito rico, né? Fazer 2 cursos superior, né? Eu fiz filosofia na USP. E meu pai, daí, nessa época, era professor do IBMEC, que depois virou INSPER. Então, também entrei nas duas ali sem ter que pagar. Então, porque eu ia comentar, nessa época, a consciência de classe era uma coisa que não existia muito. Então, tipo, um menino de classe média alta, se interessar por filosofia era algo... Só você na sua turma de amigo, não era, não? Acho que era uma minoria que foi para humanas, mas tinha também. Acho que dependendo do lugar, dependendo do colégio, tinha um pouco mais, um pouco menos. Assim, dos colégios, dessa classe média alta,
de São Paulo, você tinha alguns colégios que eram claramente bem mais para humanas, pessoal mais hippie, assim, que é como o Colégio Equipe, acho que o Colégio Oswald de Andrade. Eu fiz o Colégio Santa Cruz, e era bem equilibrado, assim, na divisão aí dos escolhas de curso. Mas tinha gente que foi para humana, assim, não era... Então, eu entrei na faculdade em 2004, né? Foi meu primeiro ano na faculdade em 2004. Já tinha ali alguma... Tinha gente indo para os dois lados, sim. Então, é porque eu queria comentar que a gente que viveu, porque eu também sou mais ou menos dessa época, eu entrei na faculdade em 2005. Então, a gente viu esse governo do Fernando Henrique e a gente viu essa paridade na economia, mas aí quando veio o governo Lula, que a gente começou a falar sobre igualdade social e etc. E aí, como você conseguiu casar isso com a filosofia e economia? Porque é muito difícil. Assim, pelo menos as pessoas no meu meio, pessoas que entendem de economia e falam tanto de diminuir desigualdade, etc. Como que foi a sua formação a ponto de você, tipo, vou fazer filosofia e economia? Eu sempre me interessei muito por discussão de ideias. Eu acho que isso sempre me puxou muito para a filosofia e entender também como funciona a sociedade, o que funciona, o que não funciona para você fazer na sociedade. Quando eu entrei na faculdade, era o governo Lula. E o governo Lula estava, ao mesmo tempo que estava na prática, fazendo uma política bem pragmática, assim, fazendo uma boa responsabilidade, especialmente no primeiro mandato. Você tinha ideias de esquerda mais radical que circulavam também. O pessoal tinha muita gente sonhando com socialismo, Fórum Social Mundial, vamos lutar contra o neoliberalismo. No meu segundo ano do ensino médio, teve a grande discussão sobre a ALCA, que era uma zona de livre comércio que poderia ser criada. Infelizmente, não foi criada. E eu, nessa época, já era meio que um liberal da sala de aula. Ele era dos que defendia o comércio internacional, a ALCA. Infelizmente, não foi para frente ali na ocasião. 2002 foi o ano também que o Lula se elegeu, né? Então, era tudo isso muito forte. O MST ele tinha uma participação enorme na sociedade. Apareceu na novela, né? Lembra, em Rio do Gado. No Rio do Gado. Né? Tinha uma presença que hoje em dia a gente não vê mais do MST tanto. Acho que trocou mais pelos movimentos de moradia, né? Como o MTST hoje em dia. Mas, na época, o MST do campo mesmo era muito forte. A coisa... Embora o mundo comunista tivesse acabado de vez, digamos que ainda tinha toda uma geração de jovens ali que ainda sonhava muito forte com uma mudança radical do sistema econômico, né? Coisa que diminuiu bastante, eu acho, ao longo dos anos 2000. E o fantasma do comunismo, você acha que de alguma forma, algum dia teve uma possibilidade dele chegar aqui perto? Não teve. Jamais teve a menor apoio social amplo às ideias comunistas. Lá nos anos 30, depois na guerrilha contra a ditadura, nos anos 60, você tinha pessoas mais de uma esquerda mais radical, mais comunista, mais... De novo, essa classe que está discutindo política, pensando ideias, liberal, comunista, tudo é uma classe média, urbana do Brasil, né? Nunca foi, especialmente nas décadas passadas, em que o Brasil ainda era um país muito mais rural do que urbano, hoje em dia mudou, mas não era algo que o grosso da população seguisse muito, se engajasse muito. Então, acho que nunca teve a menor chance do Brasil virar uma ditadura comunista. E quando a ditadura militar veio, quando os militares deram o golpe com esse pretexto, sabe, era um pretexto, era uma paranoia, uma histeria sem base na realidade. Isso... Quando o Lula... Não, perdão. E a gente vê isso, esse mesmo discurso, né, vindo à tona, sendo que o PT teve quantos anos no governo? É isso. Se o Lula tivesse querido fazer essa mudança para um regime mais de esquerda, não vou nem dizer comunista, como foi a União Soviética ou Cuba, mas quisesse uma coisa mais uma coisa indo para uma ditadura populista de esquerda, como a Venezuela aconteceu, como mais ou menos aconteceu na Bolívia também. Ele teve 2 mandatos dele em que ele era imensamente popular para fazer isso. Exatamente. Né? E não fez. Então, acho que quando as pessoas levantam esse medo, eu acho que tem vários receios possíveis a se ter com o novo governo Lula, mas especificamente esse me parece um pouco distante, que foi a realidade do governo Lula lá atrás. O pessoal tem que achar que o Lula, então, ficou muito mais radical hoje do que ele era antes, só que também tem que lembrar que a opinião pública é menos favorável a ele, o Congresso também vai ser bem mais hostil a ele do que era lá atrás, então, desse tipo de risco, realmente, eu não vejo grandes ameaças assim, não.
Você tinha feito uma pergunta, Pedro, também sobre a área social, né? Eu acho que criou-se uma dualidade um pouco enganosa quanto a isso, de que o Lula, quer dizer, o Fernando Henrique cuidou só da parte econômica da moeda e o Lula cuidou do social, né, melhorou o social. Se você vai ver os gráficos de melhora, é uma melhora contínua dos anos Fernando Henrique para os anos Lula também, do possibilidade de consumo da população, da escolaridade da população, da criação de programas sociais para ajudar, para transferir renda para a população. O Lula pegou coisas que já existiam e melhorou, tornou, intensificou mais, focou em algumas coisas também, como a expansão do ensino superior, teve, evidentemente, levar água para muitas regiões do Brasil, óbvio que teve focos sociais ali sim, mas quando você acompanha a mudança social, o governo Fernando Henrique também foi um governo marcado por uma profunda, intensa progresso social também. Em algumas áreas, por exemplo, como universalização do ensino básico, um grande mérito que teve ali, especialmente no fundamental. É claro que a qualidade dele ainda tem muitos desafios pela frente, mas antes dos anos 90, antes do Fernando Henrique, uma grande parte da população brasileira não pisava na escola. Estava simplesmente fora. Aí era uma época também que a gente estava acabando um ciclo intenso de migração do campo para a cidade, então muitas pessoas vieram morar nas cidades ao longo dos anos 90, nas grandes cidades brasileiras, cresceram muito, né? E foi também o momento em que conseguiu-se criar e fazer escola pública para atender a todo mundo, ou praticamente todo mundo. Evidentemente, a qualidade segue sendo um desafio. Até hoje não é bom. O Fernando Henrique não conseguiu resolver. O Lula focou muito mais no ensino superior, também deixou a educação básica meio de lado, né? Segue sendo um desafio para o Brasil, mas, sem sombra de dúvida, é melhor, por pior que seja, é melhor que, pelo menos, estão frequentando a sala de aula e tirando alguma coisa dali do que o zero. E, no passado, para muita gente, era o zero. Não, o que eu quis comentar era sobre ver isso mesmo. Porque quando a gente pensa nos dados, eu tô travado agora que eu vi. Puxa aí, Daniel, que eu vou arrumar minha câmera. Tá, ok. Mas é só complementar, é porque dados, a gente tem essa visão de dados, só que vai literalmente chegar nas pessoas, que as pessoas começaram a ver, foi no governo Lula. Mas a gente sabe que tudo foi a partir do plano real, o plano econômico. Também, foi importante. Ambos foram importantes. Deixa eu ver uma coisa que realmente mudou na consciência, Pedro, porque eu lembro de discutir muito, pelo menos no meu colégio, a coisa do social, o governo, ajudar o mais pobre, a importância da educação, especialmente. Isso era até que relativamente bastante falado. Mas tem um lado dessa consciência social que eu acho que realmente era meio ignorado lá atrás, e que depois, acho que nem nos anos 2000, na última década, só 2010 para frente, é que começou a ser olhado de forma mais clara e mais de frente, que é a questão racial brasileira. Isso realmente, a questão racial, o fato de que, poxa, a gente tem uma pirâmide socioeconômica e essa pirâmide também é uma pirâmide de cor, uma pirâmide de raça das pessoas. Quanto mais perto do topo você está, você quase só vê branco. Num Brasil que não é um país de brancos, é um país de 50% mestiços e negros. Então, eu acho que essa consciência não havia. Era muito normal para mim, estudando num colégio de classe média alta ao longo dos anos 90, tinha colega bolsista, tinha gente de classe média e tinha ricaços também, pobre, não tinha. Mas tinha classe média, filhos de professores, tinha bolsistas também, de uma classe média mais baixa. Mas era muito branco. E não se... Daquela zero também, nossa, só tinha branco, mas era muito preponderante. Isso não gerava uma estranheza, sabe? Isso não gerava e que deveria gerar, né? Mas na época simplesmente não surgia, surgiu só depois. A USP também. E você acha que tem alguma explicação, Joel? Por que esses assuntos, quando a gente pensa em minorias, viraram pautas de esquerda, se deveriam ser pautas humanitárias, que hoje em dia já é tipo, se alguém fala de racismo, se alguém fala de homofobia, etc., feminismo, é de esquerda. É uma coisa que é assunto da esquerda. Sim. Quando não devia ser, não tem a ver com direita e esquerda, né? Quando você fala isso, já me vem o porquê do que a gente vive hoje dessa extrema direita, né? Mas é um extremo, né? Que a gente tem. É claro o porquê que eles não querem eles não querem investir, eles não querem pessoas mais cultas, eles não querem investir em educação, eles não querem forasteiros, eles não querem
o aeroporto uma rodoviária, né? Como oportunidades, eles não querem essas portas abertas para todo mundo. Mas isso eu tô pensando Existe, dessa extrema direita. existe esse elitismo. Eu também não acho que todo mundo que votou em candidatos mais de direita hoje em dia também Sim, seja por isso, tá? Mas acho que esse exato. tipo de preconceito existe, claro, claro que existe. E esses dois temas que você puxou, Pedro, tanto a questão racial quanto o feminismo, é interessante ver como mudaram, né? O feminismo existia de uma certa maneira, né, para quem cresceu nos anos 90, Sim. que era a ideia de que, tá, claro, o machismo é uma coisa do passado. Hoje em dia as mulheres podem tudo, querem tudo e podem chegar lá, basta querer ter um astral positivo aí fazendo a sua vida. Assim. Era essa meio uma concepção bem individualista assim, do que é um ideal feminista, que acho que estava muito presente nos filmes, né? A jovem que está fazendo a sua vida sozinha, chegando na cidade grande. Esse era o ponto de partida de muitos filmes, da música, o papel que as Spice Girls tiveram ali e a Britney tiveram ali na mentalidade. Exatamente. E o contraponto dos anos 90 eram ali a banheira do Gugu, Também. né? Aquela, E aquela... uma total ausência de tabu com relação à sexualidade também, acho. Assim, de que não tinha, Muito. não tem problema, não era visto como contraditório você, ao mesmo tempo, achar, claro, as mulheres podem tudo, sim, e também tá ali aproveitando e olhando o corpo da mulher, achando lindo e Exato. querendo ver mais aquilo, explorar aquilo. Não tinha essa dicotomia que hoje em dia se desenha muito, né? Que ou você está objetificando ou você está respeitando ali, de alguma maneira, talvez um pouco contraditória, mas também mais livre. As duas coisas aconteciam ao mesmo tempo e ninguém via grandes problemas nisso. Tipo, de onde a banheira do São Gugu, pautas de essa é a a pergunta. gente perdeu. Por que era tão difícil? Fala, o que é? Não, o que eu ia comentar, tipo assim, a gente tinha uma banheira do Gugu e hoje em dia qualquer coisa afronta a família brasileira. Que o politicamente correto... o mesmo discurso de todo mundo. Teve dois movimentos totalmente antagônicos, mas que geraram o mesmo resultado um pouco repressor da sexualidade, né? Que é, por um lado, o que eu mencionei, um certo tipo de feminismo que vê na coisa da objetificação algo muito sério e que não pode ser aceito, né? Porque você está objetificando, você está desejando, o olhar de desejo do homem, ele em si mesmo é uma coisa que perpetua a subalternidade da mulher, a mulher enquanto objeto, Sim. e, por outro lado, uma moral cristã evangélica que também chegou, bastante puritana, que chegou do outro lado ali, até das bases da pirâmide social brasileira, que chegou também bem mais repressora. Acho que as duas coisas, de um certo modo, contribuíram para a questão do sexo ficar um pouco mais cuidadosa, cautelosa assim, na sociedade. O que filmes e novelas, o que eles mostram, o que não mostram. Na minha memória de criança, posso estar enganado, mas na minha memória de criança não existia filme que não aparecesse peito de mulher. Não existia. Não tinha. Pega lá, Brasil. Na minha memória, claro, porno chanchada, criança, todo mundo sim, que tá na novela das 8 hoje em dia fez. Exato. Não estou falando de filme infantil, é claro. Não falando, a programação que passava livremente na TV. A roupa da Xuxa. Para adultos. Exato. Eu tava outro dia arrumando meus CDs aqui em casa. O que eu vou fazer com esses CDs? Mas enfim, me mudei, estou arrumando CDs. Encontrei o CD dos Mamonas Assassinas, mas tem um desenho de uma mulher peituda na capa do CD. Exata. E fora as letras, né? Fora as letras. E eu em 95, eles morreram acho que em 96, né? Ou 96. Isso, 96. E eu lembro de 95, em Perua, indo para aniversário de amigo meu, todos os meninos da Perua cantando todas as músicas, que era tudo decorado. Entoando, fui convidado para uma tal de suruba. Me passaram a mão na bunda e não comi ninguém. Exato. Passaram a mão na bunda e não comi ninguém. Tipo, exatamente. Exato. Era muito presente isso e eu, sinceramente, não acho que prejudicou muita gente, não. Eu não tenho essa visão. Exato. Não tem mais uma música, Joel. Não tem uma Nana Gouveia mais hoje em dia. Sabe? Não... Já mostrei Mamonas para meus filhos também, até que gostaram. Outro dia, por algum motivo, acho que não sei se no TikTok ou o que, o Pelados em Santos, a garotada meio que conhece, né? Não sei o que tocou Pelados em Santos que a moçada jovem aí ouviu. É bastante. Eles têm essa referência. Eu dou aula para ensino fundamental e sempre que tem festinha eles colocam. Faixa de 10 anos ali, todo mundo conhece. Conhece, né? Então tá vivo ainda. A alma brasileira tá viva. Tá vivo. Uma última observação, né? Por que
da questão racial. Por que será que era tão cego para essa questão? Né? Por que será que isso não aparecia? Eu acho que o Brasil ele teve muita resistência a reconhecer um problema racial na sociedade, sabe? Porque tem muita essa ideia de, poxa, o Brasil é o país que resolveu a questão racial, né? O país da miscigenação e tudo. Que eu não tenho dúvida, para mim, pelo menos, porque eu também sou contra um certo tipo de movimento racial, que não, a miscigenação é um terrível, a gente tem que separar as raças para fazer uma guerra civil e daí a gente resolve. Não, pelo contrário, eu acho que a miscigenação é uma força do Brasil, é um grande valor brasileiro, mas ela não apaga a realidade do racismo no Brasil também, é óbvio que existe também, então, de alguma maneira, você tem que, sua percepção tem que abrir espaço para as duas coisas, e lá atrás não tinha muito isso, tinha... A questão, o Brasil tem um sério problema social, econômico, sim, mas racismo não. Racismo é a exceção, sabe? Não é a regra. Eu lembro de um absurdo, é que eu tinha uma banca de jornal que tinha livrinhos de piadas. E tinha uma piada, tipo, tinha assim, a revistinha da piada de português, a piada não sei o quê, e uma piada uma piada racista. De negro mesmo. De negro, cara. É mesmo. Isso eu não lembro de cara, ver. Eu lembro disso. Não e tinha, o Bora Bill fez uma dessas racista. Esses dias no podcast, rodou a notícia e era comum mesmo, tipo... Era comum, Mas você acha que o racismo... As pessoas já entenderam esse problema? Eu acho que ele tá muito... Acho que a conscientização dele é muito, mas muito maior. Hoje em dia, um espaço só de branco... sei lá, uma conferência com 15 pessoas, todas brancas, não vai acontecer sem que alguém humilhe. Pode acontecer, mas alguém vai levantar a questão e dizer, opa, peraí, gente, o que está acontecendo aqui? Por que esse espaço, por que nesse shopping é quase só branco? Por que nesse restaurante? Por que nessa empresa? Por que só tem funcionário branco? Essa questão está surgindo. Eu acho que eu vejo até, conversando com amigas minhas evangélicas, nem que mesmo dentro das igrejas, a percepção surgiu também, né? Porque o cristianismo, ele prega muito que todos são irmãos, todos são iguais e tudo, que é um discurso excelente, claro, mas às vezes ele pode ser usado também para mascarar certas desigualdades, né? E hoje em dia, cada vez mais as pessoas não estão tolerando isso, estão dizendo, não, peraí, claro que todo mundo é igual, mas então vamos ser iguais mesmo e vamos lutar por isso, não vamos fingir que já é assim. Eu lembrei do candidato padre que falou, o que você vai fazer para combater o racismo? Gente, é só lembrar, todo mundo é irmão. Resolvemos! Pronto, olha aí, tava na cara. Como que não pesaram? Se a igualdade ou a miscigenação, se eles deixam de ser um ideal, assim, algo que a gente... Quer dizer, a miscigenação que une impede a igualdade também, e deixa de ser um ideal e passa a ser uma descrição da realidade, então ela se torna um obstáculo para o combate das injustiças, né? Porque para combater injustiças tem que reconhecer que, peraí, a gente não chegou no objetivo ainda, a gente ainda tem muito chão para trilhar. Não, verdade. Joel, e aí, assim, vamos trazer para o momento atual. Comparando com tudo que você no começo pontuou, que foi ali o Collor eleito, todas as promessas, toda a figura, os hábitos até do Collor, tudo que aconteceu, que antecedeu ali para depois o impeachment. Hoje, como que a gente faz essa comparação com o Brasil atual, tudo que a gente vive, toda essa expectativa agora também para essa eleição? Dá para comparar, dá para você pontuar algumas coisas que se assemelham, e como que está esse cenário aí para você? Eu acho que tinha muitas semelhanças do Collor candidato e do Bolsonaro candidato. Os dois se vendiam como vindo de fora, assim, sabe? Um outsider da política que vai fazer a limpeza geral. Ambos também se mostraram não só incapazes de fazer qualquer limpeza, como não tinham nenhuma intenção de mudar realmente as coisas. Pelo contrário, Collor foi um escândalo atrás do outro, e o Bolsonaro, agora a gente está descobrindo os escândalos, na segunda metade do mandato começamos a descobrir cada vez mais escândalos, mas também enterrou o combate à corrupção. Isso mudou muito no Brasil. A capacidade dos órgãos de controle, do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Federal, deles combaterem a corrupção, isso melhorou muito para os dias de hoje, em comparação do que era lá atrás. Lá atrás, a regra era que nada vai ser pego, nada vai acontecer. Eu acho que teve alguns passos aí que foram mudando isso e que chegaram na Lava Jato quando houve um momento em que parecia que, poxa,
Agora não nenhum esqueminha mais aí passar batido tão fácil quanto era antes. Agora vai ser tudo mais difícil. Mas eu acho que o governo Bolsonaro marcou um retrocesso nisso também. Eu acho que voltamos a algumas casas e hoje em dia o pessoal já está, esse orçamento secreto aí, embora ele não seja em si mesmo ilegal, já estão descobrindo aí que ele está irrigando a corrupção pelo Brasil inteiro, usando verba para comprar trator superfaturado, para comprar tablet para escola que nem existe, um monte Arrancando de tablet que não dente vai ser do usado, povo. arrancando dentes, mais dentes do que tem população na cidade. O negócio assim, é a farra do dinheiro público com a total expectativa da impunidade de novo. É isso que a gente está vendo agora. Então, acho que a gente teve um retrocesso, sim, nisso. Em outros Joel, e pontos aí, havia semelhança também. como que você não explica, né? Na verdade, a gente só comenta essa questão de ele era primeiro ele foi se vendido como um novo, um cara que estava há 30 anos no cenário político. Depois ele se vendeu como paladino da corrupção e só meteu sigilo, sigilo, sigilo. Tudo que beirou ele foi lá e cortou, trocou até o Moro. O Moro foi O categórico e Moro. falou: ó, Uhum. tava querendo e tal e tal. E as pessoas ainda compram esse discurso e replicam. Porque o que eu acho que pior que o Bolsonaro ainda tá o bolsonarismo. E De onde porque está é essa o próprio hipocrisia Moro. que todo mundo vela e vida que segue? E o próprio Moro também, né? Acabou voltando com o rabinho Cabo entre as eleitoral, pernas né? para virar garoto propaganda do Bolsonaro, isso que ele já está eleito senador. Então, realmente, o que ele quer mesmo e gosta mesmo. Uma coisa mudou. Lá atrás, nos anos 90, a gente tinha um grupo que falava também muito sobre corrupção e que jurava que ia ser a política feita de forma ética, que batia o pé, que batia no peito e dizia que a gente é diferente desses sujos, desses corruptos que estão aí, a gente não aceita nada disso e a gente vai fazer tudo diferente. E quem não estava com eles já era imediatamente demonizado como a serviço das elites, ou então corrompido, venal, era parte da política fisiológica brasileira. Esse grupo era o PT. O PT tinha essa postura antes de assumir o governo. Esse monopólio da virtude, essa ideia de que são puros e muito diferentes do resto. Mostrou-se ao longo do governo Lula, esse é o lado negativo dele, que não eram diferentes do resto. Né? Pelo contrário, participaram da corrupção, até alargaram certos tipos de corrupção. Não inventaram a corrupção, não criaram uma coisa nova no Brasil, por favor. Mas, em alguma medida, aumentaram assim, com a escala que ela ganhou. E quando isso aconteceu, a ressaca que o Brasil viveu depois da Lava Jato também, de decepção, de ressentimento, de desejo de vingança, de uma verdadeira fobia a tudo que cheirasse ao PT e o Lula. Isso que eu acho até irracional, num nível irracional, porque também não é que eles eram os monstros e o resto era. Sim. Tava todo mundo metido na sujeira, sabe? Eu acho que isso também é muito forte hoje em dia. Justo o partido que mais dizia ser o santo, o puro, que apontava o dedo para os outros para acusar, mostrou-se um dos mais sujos, um dos mais metidos na corrupção. Agora, é preciso lembrar, o partido do Bolsonaro, o PL, estava lá. Outro partido aliado do Bolsonaro, o PP, foi o partido que mais teve gente metida na Lava Jato, no Petrolão. Então, quem está dizendo que é só um lado, mentira. O Bolsonaro, nessa época, que também pagava um pouco de não participo de nada disso, não sei o quê, como é que a família dele é milionária? É milionária porque, embora não participasse dos grandes esquemas nacionais no Congresso, participava da pequena corrupção de gabinete dele, dos filhos dele no Rio de Rachadinha, Janeiro. gasolina, né? Rachadinha, desviando dinheiro público para a sua família. Então, quer dizer, estava todo mundo metido nisso, inclusive quem dizia ser muito diferente. Acho que a memória disso, o ressentimento com o PT ainda é uma coisa forte, com o Lula. Ainda é uma coisa. Tem gente que desenvolveu um ódio assim num nível que parece que o Lula é o demônio na Terra, sabe? Um negócio meio. E ao fazer isso, fecham os olhos para a gente que é igual a ele, ou até pior. Mas daí não vê porque. Não, nada é pior do que o Lula, nada é pior do que o PT. O caso do É assim. Roberto Jefferson, desculpa, Dan. O caso do Roberto Jefferson essa semana eu acho um absurdo. Quando teve a troca de tiro, ele já lançou um vídeo, todo mundo compartilhou e essa censura, a ditadura do Supremo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o Bolsonaro postou o vídeo falando que ele era um bandido, não sei o que. Já começaram a resgatar foto do Lula com o Roberto Jefferson em 1912 e não sei o que, tipo, não era o Paladino? Tipo, é muita incoerência, eu não consigo.
E mudaram de posição no momento que o Bolsonaro apontou a direção, né? Isso que é engraçado, assim, as pessoas viraram verdadeiros cachorrinhos do seu político, do mito, Nossa. né? Nossa, mas foi impressionante. Comentaristas políticos, né? Que a gente sabe quem. Uhum. Nossa, mas é assim. 11h59. Não, não sei o quê. Meia-noite. Meu, não deu nem um minuto. Uhum. Cara. Perfeito, perfeito. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Esse tipo de devoção a político não era comum nos anos 90. O que mais se aproximava disso era já a militância do PT. Ela já estava meio próxima disso, mas mesmo aquilo hoje em dia parece brincadeira de criança, perto do que é o grau de submissão, de entrega, de devoção das pessoas pelos seus mitos aí hoje em dia. Meu Deus. O bolsonarismo, assim, o que eu vejo, né? O bolsonarismo é ele dá voz a todo esse preconceito, a todo esse ódio. Então ele dá voz ali, ele é um representante disso, desse armamento, de xingar, desse preconceito, de todo essa elite também, de pregar e de falar o que quiser, né? Hoje em dia, Acho que é muito isso. não é É, isso? Eu vejo eu dessa acho que é forma muito, também. eu acho que é muito isso o sentimento que ele traz. Eu faço o que eu quiser e ponto É, final. Não estou nem aí para mais ninguém. Se eu quiser ter arma, eu tenho. Se eu quiser correr na rodovia e não botar cinto na cadeirinha do bebê, eu coloco. Se eu quiser desmatar, eu desmato. Assim, e vale tudo o que eu quiser e ponto final. E quem se beneficia dessa ideologia? Quem se beneficia dessa ideologia é quem já tem mais poder na mão. É que eu bato na minha, eu sou dono da minha casa, eu mando em quem eu quiser aqui dentro da minha casa também. Filho meu, se não me obedecer, vai na cinta também. Quem que ganha com isso? Quem tem o seu pequeno poder ali, quem está por cima, né? Não necessariamente os mais poderosos da sociedade, os mais ricos, mas todo mundo que tem o seu poder local sobre alguém sai beneficiado com isso. Eu acho que é uma ideologia muito perigosa, muito nociva para o Brasil por isso. Porque ela é uma ideologia que coloca esse desejo de poder sem responsabilidade como se fosse algo bonito, como se fosse um direito sacrossanto seu que ninguém pode questionar. Não, o direito ele tem que ser exercido com responsabilidade. A nossa liberdade tem limites também. Ela é valiosíssima, mas justamente por isso a gente tem que exercer especialmente pensando em quem tem menos. A gente tem que... E também no nosso futuro. Eu não tenho o direito de acabar, de queimar tudo agora e dane-se o futuro. Não. A gente, enquanto sociedade, tem que investir no futuro, tem que pensar na educação, tem que preservar nosso meio ambiente, tem que investir em ciência, tem que garantir os direitos dos mais vulneráveis, daqueles que são mais oprimidos, daqueles que passam mais dificuldades, sabe? Essa parte, sem isso, você não tem uma sociedade desenvolvida e civilizada. E acho que o bolsonarismo, uma parte isso, e outra parte, a ideia de que é tudo tão podre, é tudo um bando de salafrários e a gente vai resolver isso na violência, na bala, na força. Eu É uma acho que grande mentira. a bala é uma acho que grande explica mentira. muita coisa, na verdade. Acho que desde a primeira eleição, a bala é a vontade de ter uma arma, acho que Exato. ajudou bastante. A gente vai resolver na bala. Eu não quero esses corruptos mandando em mim, não. Agora é aqui. Também não quero esse papo de direitos humanos, não. Agora é resolver tudo na bala e ponto final. E preocupado com a fome na Venezuela, mas a do Brasil não tem problema, não. Nem aí. Aqui estão vendendo osso aqui também. Então, não tem... Não precisa ir muito longe, não. Tem sérios problemas sociais, claro. Ô, Joel, São Paulo, quantos e quantos... Esse aumento de moradores de rua, né? Você vai... e não precisa ir para as periferias, não. Vai ali na Avenida Paulista. Direto, tá cheio. Tá Passear pela Paulista hoje em dia. Muito. Eu trabalhei por um bom tempo na Paulista. Assim, é cheio de morador de rua. E, claro, não é que é culpa do governo também. Pô, o mundo passou por uma pandemia, um negócio seríssimo, todo mundo foi afetado, é claro que foi. Agora, se você não tem esse olhar social, se esse olhar social só aparece quando você está desesperado para vencer uma eleição, daí você realmente, é natural que grande parte da população vai rejeitar isso aí, né? Se é só um discurso, na verdade, né? Não é nem um olhar, né? Eu tava conversando até aqui com a minha esposa, até antes do podcast. Falei, nossa, pra mim o Bolsonaro teve uma oportunidade Será de que eu caí? ouro. Uma Tamo oportunidade aqui. de ouro. Ixi, Joel, estamos te escutando. acho que eu que travei aqui, viu? Oi, Aí tamo aqui. voltou. Acho que voltou. Agora Tamo aqui, voltou, agora voltou. Certo. O Bolsonaro aí teve uma oportunidade de ouro, com até assim, no sentido da pandemia, de falar, não, pessoal,
Vamos andar de máscara, vamos continuar trabalhando, mas ó, a vacina tá vindo, tá? Vou atrás, se cuida, se proteja, que eu vou correr atrás da vacina porque eu quero vacinar. Teve uma oportunidade de até quem não ia muito com a cara dele, porra, vou dar o braço a torcer. Puta, esse cara realmente correu atrás. Se ele tivesse uma postura, do Dória, querendo ou não, com os defeitos dele, entendeu? Uma postura que a gente queria do presidente, o Dória correu atrás. Pode ter os defeitos que for, tal, mas teve uma postura, né? Uma postura de líder. O Bolsonaro, na pandemia, foi um covarde, alguém que sabotou qualquer esforço, tanto esforço de isolamento, quanto esforço de mensuração de dados, porque ele enganava, ele mentia, fingindo que não morria gente, tanto esforço de ir atrás da vacina, que ele sabotou a cada passo, chegando a comemorar a morte de voluntário nos testes de vacina, né? E, em vez da vacina, apostou na coisa que ele mais gosta, a cura mágica, a cloroquina. Ele, enquanto Manaus chegava no colapso do sistema, dias antes tinha passado o roadshow ali do Pazuello, apresentando um aplicativo que indicava cloroquina para as pessoas. É para beber. Criminoso. Isso. Cara, milhares de pessoas a mais do que teriam morreram por causa dessa política do governo. E, Joel, sabe o que me espantou? Eu conversei até com o Biru sobre isso. Claro que a gente ficou espantado o número de apoiadores do Bolsonaro que se elegeram, né? Sim. E tantos lugares que passaram por essa dificuldade, com falta de respiradores, tudo. Parece que realmente o brasileiro tem a memória fraca, eu não sei dizer. Porque eles atribuem... O Bolsonaro, ele disse que a culpa nunca é dele, sabe? Nunca foi culpa dele. Foi culpa de não sei o quê, foi culpa da França, foi culpa dos governadores, foi culpa do Congresso, foi culpa do Supremo, foi culpa do Papa Francisco. Sempre tem um culpado por do Greenpeace. Sempre tem algum culpado por alguma droga, alguma cagada que acontece no mas ele no ser governo, esse sabe? idiota, eu dou licença poética. Agora o povo comprar o discurso. Quando eu lembro do dólar, a vida inteira, eu não sei te falar por quê, o dólar alto é ruim. Se o dólar tá alto, é ruim, o presidente é ruim, todo mundo é ruim. Aí o dólar é alto, vai abaixar, vai abaixar, vai abaixar. Até que não deu conta mais. O dólar alto é bom para o país, na exportação. O dólar alto, na verdade, é bom, vamos exportar mais. O pessoal muda, é uma coisa ridícula mesmo. Sabe outra coisa que mudou muito dos anos 90 para a nossa década, a década atual? Nos anos 90, ninguém, não que eu soubesse, ninguém ficava questionando a vacina. As pessoas aceitavam a vacinação. Não tinha discussão. Era ótimo. Perfeito. A gente tinha vencido as epidemias, a poliomielite, a paralisia infantil, né? Tinha sido vencida. Assim, era o grande... É óbvio que as vacinas funcionam. O pessoal que era adulto na época viu a mudança no país com a vacinação. Você não ficava, quando a enfermeira vinha te aplicar vacina no posto, você não parava. Peraí. Como é que foi o estudo da fase 3 dessa vacina aí, para eu entender bem o que aconteceu? Qual laboratório? Qual laboratório? De onde vieram as peças que fizeram? De onde vieram os insumos dessa vacina? Por acaso veio da China? Não tinha ninguém para gente. Por quê? Eu não sabia nem vacina tinha marca. De ciência, tem um sistema de cientistas, de saúde pública, de sanitaristas que trabalham e são especializados nisso. E eles não são todos uns malucos, uns monstros tentando te enganar e te matar. Pelo contrário, o Brasil era, e até hoje ainda é, embora esteja piorando, um exemplo mundial na vacinação, sabe? E aquilo funcionava, as pessoas viam e não precisavam ficar questionando, porque tinham a consciência também de que, bom, talvez até um cientista um dia queira questionar, mas eu é que não tenho informação suficiente para questionar o que quer que seja nesse campo, né? Exatamente. Eu não estudo negócio, como é que eu vou? Essa era, eu acho que também a gente vive, essa era de muita informação, né? O que a gente não tinha também nos anos 90. Muita informação, então a gente tem onde pesquisar. Daniel, um exemplo básico, se a gente queria ouvir uma música no rádio, gostei, quero ver a letra. O que a gente fazia? Cara, gravava e ficava escutando 3 dias. A gente tinha que voltava, gravar e pegar o caderninho e anotar. Exatamente. Cara, era um perrengue. E a gente não questionava. Para ouvir a música que você queria. Para ouvir a música que você queria era um perrengue. Você tinha que ficar esperando. E se não tocasse no rádio, não tocou. Não, exato. Mais pedidas. CD, mas CD era caro também, não dava para ter. Não. Você gravava uma fita, você dava jeito. Mas o normal era, se tocou, presta atenção na próxima vez, então. Você grava ela porque
Não Não, era. necessariamente você vai ouvir de novo. Não, é exatamente isso, exatamente isso. E, Joel, para finalizar, bom, a gente vive a expectativa da eleição agora no domingo. E claro que nada vai mudar de um dia para o outro, mas qual que é a sua expectativa no sentido Em ambos os da cenários, assim. sociedade? Exatamente, da sociedade, ambos São os os dois cenários. cenários, porque são cenários muito diferentes Sim, e que eu acho que eu não consigo nem cravar que eu acho que vai vencer. Eu acho que vai ser no voto a voto, vai ser disputado, então acho muito temerário qualquer um que esteja achando que sabe o vencedor. Se o Bolsonaro ganhar, a gente vai ver mais disso que a gente viu ao longo de 4 anos. Zero na educação, meio ambiente, piora generalizada, saúde, descaso completo, ciência, tecnologia e cultura, assim, desinvestimento maciço, contínuo, tá? Talvez uma ou outra reforma para tentar deixar algumas partes da economia mais eficientes, talvez alguma privatização também, mas sempre junto de uma privatização, um monte de interesses de aliados do Bolsonaro, dos partidos da base, que vão colocar os jabutis deles ali para conseguir um dinheirinho também, tá? Essa aliança Bolsonaro-Centrão, em que o Bolsonaro entregou o orçamento na mão do Congresso e da banda mais podre do Congresso, isso aí continua. Agora, se o Bolsonaro vencer, ele já descobriu quem que é o último e o principal obstáculo aos planos mais malucos dele. É o Supremo Tribunal Federal. E perfeito. agora, num novo governo, ele vai ter um Senado muito mais favorável a ele e um Congresso, uma Câmara muito mais favorável a ele. Então, ele vai ter muito mais facilidade em intimidar o Supremo Tribunal Federal, podendo fazer impeachment de ministros, se ele quiser, podendo aumentar o número de ministros, se ele assim quiser, como ele já disse, inclusive no passado. Então, e caindo esse obstáculo, que é o Supremo Tribunal Federal, vai poder voltar a incentivar diretamente ameaças à imprensa, ameaças a pessoas e a juízes e a inimigos, armar a população sem controle algum, apostando naquele papo dele de que a população armada vai resistir à ditadura dos tiranos, dos juízes. Bom, é o que o Roberto Jefferson fez. Ele se distanciou também porque ele não quer perder voto, mas o Jefferson fez exatamente o que o Bolsonaro vem falando há 4 anos. A população tem que se armar para se proteger contra as autoridades injustas, os ditadores. É o que ele fez. Tá? Exatamente. Então a O gente vai ver Joel, mais disso. exatamente, você falou exatamente o que ele está anunciando. É É isso, o que ele exatamente isso. anuncia. O que E o ele que ele tem anuncia. feito. É o que ele E o anuncia que e o ele... que ele tem feito. A coisa das urnas também, das eleições, ele não vai querer correr o risco que ele está correndo essas eleições de novo, ele vai dar um jeito de mudar isso aí para aumentar as chances a favor dele, pode ter certeza. A coisa da sala de aula, qual que é a política educacional do Bolsonaro? É fazer caça às bruxas dentro da sala de aula. Já há muita perseguição contra pessoas em estatais, em diversos órgãos públicos que não são alinhados ao governo, são ativamente perseguidos pelo governo. Isso só vai piorar, inclusive, nas escolas e nas universidades, que são vistas como inimigas do governo também. Por outro Não, lado, exatamente. se Por o outro Lula lado, ganhar, boa. Isso, vamos lá. se o Lula ganhar, olha, eu acho que a gente vai ver, primeiro, a gente vai ver um governo que vai estar disposto a gastar mais em diversas áreas. O que tem seu lado positivo, as áreas precisam de dinheiro, precisam de recursos. Todas essas áreas que eu falei que o Bolsonaro deixou terra arrasada, o Lula vai querer investir e gastar. Existe uma pergunta: o que ele vai fazer para ter esses recursos? Ou será que ele vai acreditar nas pessoas, nos economistas de esquerda mesmo, que estão ao redor dele às vezes, mais ligados ao PT histórico, que dizem que não, pode gastar o quanto você quiser, não é problema não. A gente depois paga a conta, a gente ou emite moeda, ou dá um jeito de pagar essa conta, não vai ser problema, a economia vai crescer. Se ele ouvir isso, ele pode empurrar o Brasil também para uma trajetória ruim economicamente, uma trajetória de Isso, crise. e E esse daí o nome até. Congresso tira ele também e entra o Alckmin para arrumar a casa. E, e esse nome é o Henrique Meirelles também, que flerta para ser ali da. Não, Ele então, ainda não falou, né? Henrique Meirelles seria o outro lado. O Henrique Meirelles seria aquele que diria: Lula, sim, é Não. importante você fazer os investimentos sociais e tudo, mas não dá para chutar o balde. Se você chutar o balde, vai tudo piorar. É como aconteceu no governo Dilma, tudo piorou. Não é que ela foi na economia foi ruim, mas no social melhorou muito. Não, o social foi Não. tenebroso Não. na crise O governo de Dilma foi. 2014. O Exatamente. desemprego explodiu. Então não pode fazer isso. Essa é a grande questão. A quem que o Lula vai dar ouvido? Vai dar ouvidos a um pessoal que tem mais responsabilidade, mais pragmático, e quer botar a economia.
que quer ter o foco social, mas que quer fazer isso com responsabilidade, pensando no longo prazo, ou daqueles que querem tudo agora e podem botar tudo a perder? Outra pergunta, ele vai governar só com o PT, só com os quadros do PT histórico, que tem essa cabeça mais retrógrada também, ou ele vai governar com a sociedade civil, compondo com o PT, com alguns outros partidos, com movimentos importantes da sociedade, por exemplo, pela educação, por exemplo, do ambientalismo, por exemplo, da ciência, qual vai dos esportes, como é que vai ser? Vai ser um governo mais com cara do que foi o primeiro governo Lula, que era assim, que era pragmático, tinha uma responsabilidade, tinha um foco no social, mas sem chutar o balde, sabendo que a melhora consistente, a melhora que dura, é aquela melhora que é feita de forma sustentável, que juntou pessoas de várias áreas da sociedade. Tinha Gilberto Gil, tinha Cristóvão Buarque, tinha Marina Silva, tinha bons técnicos na economia, que não eram os economistas do PT ali, mais radicais, mais raivosos. Será que vai ser esse que ele vai tentar fazer de novo? Ou será que essa retórica mais radical, que ele muitas vezes usa, sim, será que agora essa vai ser a mentalidade dele? E se for isso, vai ser uma enorme... Se ele ganhar e for para esse lado mais radical, mais tosco, na minha opinião, vai ser uma enorme oportunidade perdida para o Brasil. Mas existe uma pólice de seguro aí, que é o Alckmin. Se tudo der errado, se ele colocar o Brasil no rumo da crise de novo, do buraco, eu acredito que esse Congresso, que é bem mais de direita, inclusive, não vai ter problema nenhum em tirar ele e botar alguém que pode arrumar a casa. Eu acho que até assim, ele dá trazendo o Alckmin, é o sinal que ele não vai ser tão radical. Na minha visão, pode ser, essa impressão. Ele também ter esse namoro, assim, esse flerte com a Tebet, puxar ela para escutar, sim. Também eu acho que ele não vai ser esse tão radical, entendeu? Eu acho que ele dá sinais que não, ele quer conversar. Claro que extrema-direita não esquece. Claro que não. Claro. Tem dois grupos que estão fora aí. Extrema-direita e o pessoal da Lava Jato. Esses aí estão fora. Agora, e essa é uma outra pergunta importante. Os governos PTs, por mais que tenha tido escândalo de corrupção, também tiveram um fortalecimento desses órgãos de controle que combateram a corrupção. Exatamente. Se a gente teve um Supremo com uma série de ministros que votou a favor da Lava Jato, a favor do combate à corrupção, se a gente teve um Ministério Público atuante, se a gente teve uma Polícia Federal que tinha os meios para investigar e conseguiu pegar muita gente, foi graças aos governos do PT também. Só que desde a Lava Jato, o PT meio que adotou uma retórica de dizer que não, todo esse combate à corrupção era um plano da direita para tirar o governo do povo e tudo. Será que ele vai resgatar esse lado bom? Pô, ele fortaleceu as instituições ali. Ele fortaleceu o combate à corrupção. Será que ele vai resgatar isso? Ou será que ele vai querer só vingança contra tudo isso? Essa é uma pergunta. Inclusive, hoje é terça-feira, né, dia 25, eu escutei pela manhã, ali na Nova Brasil FM, o Lula tava, ele falou pela manhã ali na Nova Brasil, e foi perguntado exatamente isso. Lula, você vem como? Você vem com esse sentimento aí de vingança, com se remoendo para atacar e se vingar de todo quem te colocou ali na cadeia, o que fizeram com você, ou não? Você quer mudar essa história? Você quer apaziguar, você quer realmente provar e limpar isso. E aí, claro, né, um candidato, ele foi óbvio, sedutor, falou, e não falou nada. Né? Ele falou, olha, se eu fosse voltar para fazer... vingança, pra me vingar, né? Eu ficava em casa. Vou acreditar nessa ideia. Mas por esse namoro e esse flerte que ele tem, trouxe o Alckmin, Tebet... E, enfim, o Ciro não sei onde que tá, mas enfim. Eu acho que ele não vai ser tão radical, não sei. Vamos ver. Vamos ver primeiro se ganha e depois a gente vai descobrir como é que ele foi. Eu já declarei o meu voto, né? Não sei se aqui é o lugar também, mas... a gente já tá tudo aqui, a gente tudo é declarado. Dele. E não... Beleza. Eu vou de Lula mesmo. Não era a minha primeira opção, votei na terceira via, mas agora, entre essas duas opções, eu acho que a que apresenta muito mais riscos para o país é o Bolsonaro. Exatamente. E você, agora só para fechar realmente, você acha que ele vai vender, assim, pensando na possibilidade do Lula vencer, esse é o quadro também, as pesquisas apontam isso, né? A gente está falando também com base nisso. Você acha que o Bolsonaro vai vender tão fácil?
Você acha que esse bolsonarismo também vai vender tão fácil assim? Você acha que vai ter troca de faixa? Então, eu acho que vai ter arruaça, acho que vai ter barulho, acho que vai ter muita fake news para tentar reverter, mas acho que nada vai ter a menor chance de dar certo. Isso aí, para mim, esse é o medo que eu realmente não tenho. Acho que quem ganhar beleza. vai assumir. Isso, para mim, está bem tranquilo. Porque na minha cabeça é isso. Ele não vai vender essa derrota fácil, caso aconteça. Mas alguma coisa vai ser tentada. Isso eu tenho certeza. Alguma coisa esse povo vai tentar, porque eles não repetem tanto esse discurso para não fazer nada depois, né? E já estão fazendo até essa semana. Levantar de fraude, não sei o quê. Falar isso na hora que a gente está gravando, o Fábio Faria já devia ter falado alguma coisa, né? Vamos descobrir depois o que ele falou. Ele entregou uns papéis lá, vamos ver o que... Ele entregou uns papéis lá, vamos ver o que sai disso aí, né? Agora, alguma arruaça o pessoal vai tentar fazer, mas não duvido que GD qualquer coisa. Bom. Me deixa mais tranquilo. Biru, tem mais alguma pergunta para o Joel? Não, eu só tenho agradecimentos, a gente que é fã, verdade. Eu já tinha até visto que você declarou o voto hoje, que a gente segue em todas as redes essas que estão aqui embaixo na descrição. Segue o Joel em tudo lá, Twitter, TikTok, informação, ele é maravilhoso, em todas as rádios. Espero te ver logo em programas. Eu queria muito você comentarista assim, sabe? Tipo, um jornal ali que a gente vê sempre e tal, que é aquela rádio que você trabalhava, eu não assisto mais. Mas as pessoas precisam de você. Você é muito maravilhoso. Obrigado, viu? Gente, da minha parte, muito obrigado. Foi uma ótima conversa, tanto dos dias de hoje quanto para relembrar o passado também. Acho sempre legal voltar às nossas origens. E é isso. Muito sucesso para vocês. Obrigado a todo mundo que ouviu. E se gostou do que ouviu, acompanha nas minhas redes sociais. Exatamente. Vá lá, siga o Joel Pinheiro da Fonseca. E aqui nesse podcast, curta, compartilhe e propague aí nos 90. Por hoje é só, pessoal. Fui!